O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou jornalistas para um café da manhã hoje no Palácio do Planalto e foi questionado sobre as ações e propostas nestes quase 100 dias de governo. Quem participou desse café, muito chique, Basília Rodrigues, e vai chegar agora, já na hora do almoço, para trazer um pouquinho de bastidores dessa conversa, né, Basília? Boa tarde para você. Esse café se estendeu bastante. Acho que o presidente foi sabatinado pelo jeito, né? Verdade. Praticamente isso, Luciana. A gente está falando aqui de dentro do Palácio do Planalto. Encontramos um presidente bem-humorado, disposto a responder aí as perguntas dos jornalistas. Fizemos mais de 10 perguntas. Tinham integrantes da imprensa de diferentes veículos. Nós, CNN Brasil, também representados aqui. E foi uma oportunidade de falar com o presidente em detalhes sobre algumas polêmicas, como meta de inflação, indicação a ministro do Supremo Tribunal Federal, relacionamento com o Congresso, o que ele achou do arcabouço fiscal, a viagem à China e também sobre a fala do presidente, o que ele pretende fazer a partir daqui para corrigir alguns erros, alguns rumos, tanto do governo quanto do seu comportamento pessoal. Eu vou começar falando de uma pergunta que nós fizemos ao presidente sobre a insistência de manter em sua retórica alguns de seus desafetos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Foi um momento ali quase que de desabafo do presidente Lula, em que ele disse que, aconselhado, e neste momento ele apontou para o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, a partir de agora ele deixará de falar da coisa e do coiso, se referindo, fazendo aí uma alusão tanto a Bolsonaro quanto a Moro e também os assuntos, as questões que tenham relação a estes dois expoentes da oposição ao governo Lula. Então, uma frase que virou uma pérola do café que ele tomou hoje cedo com os jornalistas que fazem a cobertura aqui do Palácio do Planalto. Lula se dispôs, mas a partir da repercussão negativa, do aconselhamento de seus ministros, daquele puxão de orelha, mudar a sua retórica e parar de falar tanto de Bolsonaro quanto de Moro, que ele caracterizou de coisa e coiso. Um outro momento também interessante deste café da manhã foi quando o Lula foi perguntado sobre economia, meta de inflação, meta de redução de juros também. O presidente afirmou que se a meta de inflação não está sendo cumprida, que ela deve mudar. Este é um ponto super sensível do café da manhã, desse encontro que tivemos com o Lula. Tanto é que por 2, 3 vezes ele foi questionado pelos jornalistas o que ele realmente quis dizer sobre isso. Citou exemplos do que já ouviu falar de conversas com representantes da imprensa, com outros integrantes do Banco Central. Ele está dizendo o quê? Que vai mudar a meta de inflação, hoje em 3,25%? Bom, o presidente reafirmou que uma meta que não é cumprida deve ser mudada, mas quando perguntado de maneira incisiva se ele está dizendo ou sinalizando mudar, aí os seus ministros até pediram para que nós jornalistas parássemos de insistir. Em resumo, Lula, depois desse café a gente pode entender assim, não descarta essa mudança na meta de inflação do país. É uma decisão que cabe ao Conselho Monetário Nacional, o CMN, do qual estão aí participando tanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O grupo se reúne mensalmente, mas tradicionalmente a reunião de junho é quando ocorrem mudanças, revisões, anúncios das metas. Se isso vai acontecer, Lula não bateu o martelo, mas demonstrou a sua indisposição com uma meta que acaba não sendo cumprida. Se ela não é seguida, muda-se a meta. Ficou aí as palavras do presidente. Ilha, rapidamente, quando você fala aquela frase emblemática aí do Lula, que ele vai parar de falar da coisa
e do coiso. Isso aí foi assim um reconhecimento de que ele exagerou, e eu estou sendo generosa, hein, com o presidente Lula, quando eu digo que ele exagerou nas críticas ou no linguajar que usou para falar do ex-juiz e então senador, agora senador Sérgio Moro. Olha, ele disse que tem mais o que fazer, que está mais do que preocupado com não errar, com fazer o país dar certo. O presidente está aí no seu terceiro mandato. Por mais de uma vez, ele disse durante a campanha eleitoral que faria um governo melhor do que foi o Lula 1, Lula 2. Ele sabe, né, reconhece o complexo, o cenário complexo, o nível de preocupações, de pressões às quais ele está sendo submetido. Bom, o que significa isso? Que a partir daqui, por notar que a repercussão no mercado, na classe política, não tem sido favorável ao governo sempre que ele comete esses excessos, inclusive a pergunta foi nesse sentido, o senhor está sendo criticado, tem cometido excessos ao tratar de seus inimigos políticos, seus desafetos, e citamos nominalmente Bolsonaro e Moro. Neste momento, Lula nem sequer quis repetir os nomes destes dois políticos. Ele falou que vai seguir o conselho dos seus auxiliares aqui no Palácio do Planalto e deixará de tratar deste assunto, que na volta da China quer estabelecer algumas políticas. Isso foi muito importante quando ele afirma que quer estabelecer uma política de crédito, especialmente para o micro e pequeno empresário, micro e pequeno agricultor, tratar também das demissões na indústria automobilística. Disse, e foi um ponto a destacar, que vai se reunir com empresários da indústria automobilística e não descartou discutir uma isenção fiscal novamente para esse setor parar de demitir e também trazer mais fábricas para o Brasil. Então, ele elencou alguns dos seus desafios, algumas das suas dificuldades nos próximos 4 anos de governo, como a aprovação da reforma tributária, a aprovação do arcabouço fiscal, que ele elogiou e disse confiar na aprovação dessas duas propostas, além do clima no país, né, no combate ao ódio, à desinformação no Brasil. Então, diante de tantos desafios, ele disse que vai parar de falar dos seus inimigos políticos. Muito obrigada, Basília Rodrigues. Eu não sei se você teve a oportunidade de tomar café, eu vou te liberar para você comer alguma coisa, porque já está na hora do almoço. Obrigada, Basília. Vou falar ainda do presidente Lula hoje, nessa conversa com os jornalistas. O presidente disse que para a economia crescer é preciso voltar a ter crédito no país. Ele voltou, como a Basília explicou, a criticar a taxa de juros definida pelo Banco Central. A partir de segunda-feira, quando a gente apresentar o que foi feito nos 100 dias para a sociedade brasileira e para os ministros que fazem parte do governo, nós vamos começar uma outra fase do nosso governo, que é fazer a economia voltar a crescer, fazer voltar a acontecer crédito nesse país, porque não é possível a gente imaginar que você possa estabelecer crédito com taxas de juros acima de 15%, 16%, 17%, 18%. Tem gente pegando juros a 30% no mercado para fazer investimento. Não é possível um país continuar assim. Nós vamos ter que discutir com muita clareza, quando eu voltar da China, a questão de uma política de crédito para pequeno e médio empreendedor, sabe, no Brasil inteiro, para cooperativas, para o agronegócio, para os pequenos e médios empresários, para a agricultura familiar, pequeno e médio agricultor, porque somente com a circulação de dinheiro é que a gente vai poder retomar o crescimento da economia. Não existe outro milagre, não existe outra possibilidade. Muito bem, vou conversar com o Leandro Rezende. Leandro, você viu aí a explicação da Basília, né, falando de como o presidente lidou, inclusive, com seus adversários políticos. E, boa tarde, primeiro. E aí, falando aqui de uma coisa bem propositiva em relação ao que ele espera na volta da China, 100 dias de governo, tudo muito relacionado à economia. Criticou ainda a taxa de juros, mas eu chamo a atenção aqui para uma coisa que Basília trouxe, acho que de pano de fundo da
da fala dela, que é o presidente aconselhado. Ela falou aconselhado. A gente tinha uma crítica muito grande na semana retrasada que a forma como o presidente Lula falou sobre Sérgio Moro e aquela semana que foi bastante conturbada, que ele não ouvia ninguém, que ele tinha pessoas muito jovens, próximas, que acabavam não acrescentando e não questionando muito o presidente. Pois então, ele agora disse, estou ouvindo gente próxima e vou parar de falar. E aí ele diz, da coisa e do coiso. Luciana, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Bom, existe essa crítica, né, de integrantes do governo de que hoje você tem uma terceira geração de petistas, né, ao lado do Lula nesse terceiro mandato, e aí você não tem uma figura de mais tempo no PT para chegar ali e tentar sugerir uma correção de rota para o ex-presidente Lula. Isso foi um argumento que foi mobilizado bastante quando rolou a operação da Polícia Federal que prendeu integrantes do PCC que estavam planejando ali um atentado contra o ex-juiz Sérgio Moro, e o Lula chamou isso ali de uma pataquada, enfim, fez ali comentários que não foram legais até para o entorno dele, né? Houve esse entendimento. E aí são duas batalhas que o Lula tem para travar. Uma com a própria língua, né? A língua do presidente da República, e essa, como a Basília explicou, está sinalizado de que vai ser feita ali uma contenção. Agora, o Lula tem uma batalha política importante e econômica, enfim, é a mais importante batalha que o governo tem para disputar agora, que envolve, né, vamos colocar aí, 3 pilares: taxa de juros, arcabouço fiscal e reforma tributária. Reforma tributária ainda está num horizonte um pouco mais distante. Taxa de juros. O Lula falou hoje, mais uma vez, contra os juros aplicados no Brasil. É mais uma crítica ao Roberto Campos Neto, é mais uma crítica à atual gestão do Banco Central. Só que as pessoas estão olhando para essas críticas que já vêm há 3 meses e não estão vendo aí uma solução. Não houve redução da taxa de juros. O governo também não se mobilizou para fazer outro tipo de pressão sobre o Roberto Campos Neto, que não a retórica, que não a pressão política, né? Por exemplo, aquela ideia que sempre surge de levar o Roberto Campos Neto para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional, ela não foi para frente. Ela vai e volta, mas ela não foi para frente. Tem requerimento apresentado, por exemplo, pelo deputado federal Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, só que esse requerimento também nunca avançou. O governo critica a taxa de juros, mas também não bate tanto, né? Não vai para cima com todos os instrumentos que pode para tentar reverter isso. Isso por quê? Porque tem o arcabouço fiscal, a regra fiscal, o modo como o governo Lula pretende disciplinar os investimentos daqui para frente, a maneira como o governo Lula pretende aumentar a sua arrecadação. E isso está se tornando um problema. Existe fogo amigo dentro do PT contra a proposta apresentada pelo ministro Fernando Haddad, sim, já é uma dificuldade política ter que administrar o que o próprio Partido dos Trabalhadores pensa e faz a disputa sobre esse marco fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda. E mais, né? A gente vai começar a ver, sobretudo a partir da próxima semana e depois que o Lula voltar da China, mas é uma pressão grande dentro do Congresso Nacional dos setores que o Ministério da Fazenda quer agora tributar para equilibrar as contas do país. Marco fiscal e taxa de juros estão relacionadas, mas a política para administrar essas duas coisas, Luciana, ela não é das mais simples. Vamos ver como é que o Lula vai administrar tudo isso. Ô, Leandro, eu vou continuar nesse assunto, porque a gente separou aqui o momento em que o presidente Lula diz que não vai ficar brigando com o Campos Neto, o presidente do Banco Central. Vamos ver. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem 2 anos de mandato. Quem indicou ele foi o Senado, e daqui a 2 anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. É importante saber que nós vamos indicar as pessoas de acordo com os interesses do governo e pessoas da mais alta responsabilidade, porque nós não vamos brincar com a economia. A história de vários países do mundo mostra que quando você tenta brincar com a economia e a brincadeira não dá certo, o resultado é desastroso para todo mundo. E eu sou muito cauteloso, sou muito meticuloso para tratar da questão econômica. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país,
nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu ouvi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo, uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. O que não é compreensível é imaginar que o empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros. Leandro Rezende, o coro de baixar os juros no Brasil, a gente já sabe, o governo vem fazendo esse coro. Você vê o presidente Lula agora, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro que ele é muito meticuloso com as palavras, inclusive na crítica, ele já abre dizendo não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Aliás, o presidente do Banco Central também tem feito essa linha do diálogo, especialmente com Fernando Haddad nos últimos tempos. O governo entende, boa parte da sociedade entende que a gente precisa ter uma redução dos juros no Brasil. A indústria vem sofrendo muito com esses juros altíssimos. Agora, me chama a atenção também que ele fala, o presidente do Banco Central, ele ainda tem 2 anos pela frente, porque o presidente Lula foi muito acusado no início, esse governo, de tentar mexer na independência do Banco Central, mas em nenhum momento isso ficou evidente. Dizia-se, o governo quer mexer na independência do Banco Central. Tudo estava no campo da narrativa, porque não ficou evidente. E toda vez que o presidente fala, o presidente do Banco Central tem mais 2 anos do mandato, dizendo o Banco Central é independente e é assim que vai funcionar. Tem gente no PT que defende que você discuta a independência do Banco Central. Muitas pessoas defendem isso. Já conversei com vice-presidentes nacionais do PT, né, que é dividido em uma série de vice-presidências, e recentemente eles me apontavam isso. Olha, para o segundo semestre a gente vai ter que rediscutir a autonomia do Banco Central. O problema é, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já avisou publicamente que isso não vai para frente, que essa proposta não vai para frente. Mas é um mecanismo de pressão. O PT não concorda com a autonomia do Banco Central, integrantes do PT não concordam com isso, e aí está colocado o problema. O Lula diz, e o PT abraça essa conversa, de que a taxa de juros alta no país é impeditiva para a realização do projeto vencedor das eleições de 2022. Beleza, mas aí você tem um problema, porque o que o governo está fazendo para modificar isso, para além da pressão política? Quais instrumentos que o governo poderia usar e não está usando para tentar ou tirar o Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, eventualmente, ou nas reuniões do Copom, alterar essa taxa de juros? O que pode ser feito? Então, a gente não sai de uma mesma batalha retórica e política há alguns meses. A gente vê o presidente da República criticando a taxa de juros, criticando o Roberto Campos Neto. Ora, como a Luciana lembrou, como hoje, né, sem nominar o atual presidente do BC, em outros momentos já foi nominado, né, o presidente do BC, inclusive, concedeu uma entrevista rara para poder falar sobre os ataques que recebeu do Lula, e aí você deixa o país num impasse, porque a grande questão que o governo deveria ter hoje é a discussão da aprovação da regra fiscal, é como que vai fazer para aumentar a arrecadação. O Haddad tem falado, o ministro da Fazenda, que é uma arrecadação que precisa aumentar entre 110, 130, 150 bilhões de reais. E aí a ideia principal que o governo tem é tributar setores da economia que não pagam impostos, é fazer quem não paga começar a pagar e não aumentar tributo. Esse deveria ser o debate do governo, mas esse debate não anda porque o governo não consegue se livrar do problema Banco Central, não consegue se livrar dessa taxa de juros e também não apresenta uma alternativa que seja capaz de modificar essa realidade. Daí a gente está andando em círculos, né? Nesse debate sobre a taxa de juros. Quantas vezes o Lula já não usou essas expressões que usou hoje no café da manhã com os nossos colegas jornalistas, né? Leandro, eu tenho que ir chamar um intervalo agora, mas eu achei interessante
que você falou. O PT critica e imediatamente você voltou e falou integrantes do PT, porque não dá para falar o PT. Nossa. Você tem Gleice Hoffmann de um lado, Fernando Haddad do outro extremo, absolutamente diferente. Pois é, né? não dá para generalizar Não dá e até mesmo. bom ter cuidado até com as fontes, né? Que depois reclamam. Ó, não é bem isso. Então, Exatamente. é isso. Obrigada, Leandro. Olha,